Amigos e amigas, hoje eu vou falar sobre coaching, um tema que me agrada muito e quero recordar uma coisa que todo mundo que vive no mundo corporativo, no mundo empresarial conhece, mas vale a pena ser destacado. Toda vez que nós temos um planejamento estratégico e queremos colocar esse planejamento em ação, nós dependemos de pessoas. Pessoas bem educadas, treinadas, pessoas motivadas, pessoas capazes de se desenvolver junto com a empresa. Então, o coaching atua nessa dimensão. Essa é uma primeira dimensão. A outra dimensão é que toda a gestão de pessoas se baseia num tripé. Atrair bem as pessoas, os talentos necessários para aquela empresa, reter essas pessoas e desenvolver. O coaching, naturalmente, ele atua muito nessa terceira dimensão do desenvolvimento. Quero falar um pouquinho sobre mim mesmo. Eu sou hoje sócio da Taplo. Taplo é uma empresa internacional, presente em 20 países, com 30 escritórios, especializada em capital humano. Ela faz coaching, faz avaliação de potencial, avaliação para sucessão, avaliação para fusões, aquisições, etc. E também ela realiza recrutamento de executivos e algumas palestras e seminários sobre lideranças e trabalho de equipe de alta performance. A Vistage é a outra entidade, é uma entidade também internacional, presente em 15 países. Ela está muito dimensionada para organizar grupos de CEOs e empresários que trocam experiência de vida e trabalho. E a grande mensagem da Vistage é: não viva a solidão do poder, junte-se a um grupo que você poderá trocar experiência sobre sua empresa. Bom, eu dirigi muitas áreas de gestão de pessoas, recursos humanos, organização, como vocês queiram chamar, seja no Grupo Braskem, seja na Xerox, na Ceramide, na Arthur Andersen, no Grupo Eluma, enfim, eu tive uma atividade como executivo e dirigindo atividades e até sendo membro de conselho de várias organizações. Em consultoria, eu fui também sócio ou associado de empresas como a Boyden, de empresas como a Horton International, enfim, a minha vivência foi bastante extensa como executivo nessas áreas. E no início da carreira eu fui psicólogo clínico. Eu fiz análise no Rio com o Dr. Azulay, em São Paulo com o Dr. Uchoa. No Rio eu fiz uma especialização no CESAC, ligado à PUC do estado do Rio de Janeiro, que não existe mais hoje. A missão do CESAC era dar uma visão holística em antropologia clínica. E nós tínhamos matérias que iam da filosofia ao psicodrama, à psicanálise, etc. Então, é muito importante, quando se fala em coaching, falar também sobre a formação e a experiência da pessoa. Porque coaching, dizendo de uma forma simples, visa desenvolver o potencial, o coaching executivo visa desenvolver o potencial de um executivo. Para você desenvolver o potencial desse executivo, por um lado, você tem que ver as questões relacionadas com estratégia, gestão, liderança, cultura, e por outro lado, você tem que ver muitas questões de comportamento humano e organizacional. O coaching, de certa maneira, o coaching executivo tem por finalidade desenvolver a inteligência emocional e social, tem por finalidade desenvolver a liderança, o relacionamento interpessoal e o trabalho de equipe e, fundamentalmente, fazer com que o indivíduo aproveite todo o seu potencial, não só seus pontos fortes, que devem ser maximizados, mas também os pontos menos fortes, os gaps, que têm que ser atenuados.
O coaching executivo vai demandar a contratação de um coach externo. Eu entendo como coach executivo o coaching que você faz para o CEO, o coaching que você faz para o vice-presidente, para o diretor, para o gerente sênior. Nesse nível da hierarquia, você tem que ter um consultor externo, um coach, que tenha neutralidade, que possa conversar com essas pessoas sem estar inserido na organização. Num coaching interno, você pode ter pessoas habilitadas, formadas da própria organização, que cuidam de gerentes de nível médio, coordenadores, supervisores, porque aí o envolvimento com essas pessoas ou a ausência de uma maior neutralidade não impacta tanto no sucesso de um coaching. O princípio básico que justifica o coaching é a constatação que todo ser humano tem uma dificuldade de ver a si mesmo sozinho, né? O ser humano sempre precisa do outro, desde cedo. Ele vive num grupo familiar, depois ele vive num grupo escolar ou da educação, depois ele vive em grupos sociais, em clubes, ele desenvolve um network, ele desenvolve também sua atividade em empresas, quer dizer, é um network organizacional e vai por aí afora. O ser humano precisa dessa interação para conhecer a si mesmo, né? Ele não tem como dispensar essa interação. Eu acho muito interessante também, porque existem várias metodologias de coaching e eu não desqualifico ou não tiro o mérito de várias outras metodologias, mas eu posso dizer um pouco do meu caminho e das metodologias que eu sigo. Eu, por exemplo, gosto muito da psicologia humanista, de Carl Rogers e a psicologia não diretiva, dos estudos de Adler ou dos estudos de Maslow, ou ainda de estudos sobre psicologia e liderança, sobre liderança situacional de Kenneth E. Blanchard, ou até de inteligência emocional de Goleman, né? Então, nós podemos acrescentar a essa lista até contribuições de um psicanalista que também trabalha com coaching, como Cat DeVries. Cat DeVries, por exemplo, tem um estudo muito interessante que explica, faz uma relação entre liderança e os fracassos organizacionais. Bion também tem contribuições muito interessantes sobre o estudo da interação entre o ser humano e a organização. Vamos falar a seguir de etapas do coaching executivo. Você tem que começar por um diagnóstico da empresa, do negócio, sua cultura, seus credos, valores, seu sistema de gestão, sua liderança. Você, em geral, é contratado pela área de recursos humanos, interage com essa área, interage também com a chefia imediata e com o candidato ao projeto de coaching. Então, esse diagnóstico de todas essas realidades é muito importante. O comprometimento do executivo, a sua vontade de participar do processo de coaching, o seu desejo de desenvolver o seu potencial e entender mais seus pontos fortes e gaps é essencial. É essencial também fazer algum assessment de potencial através de perfis atitudinais, entrevistas e uma série de técnicas que avaliam, inclusive, as realizações positivas e as realizações menos bem-sucedidas do indivíduo ao longo da sua carreira. É importante também que a empresa te forneça avaliação de performance do indivíduo e outros dados que podem ser utilizados para esse assessment, para essa avaliação de potencial. A seguir, nessas etapas do coaching, você tem que fazer um plano de coaching. Você, junto com o indivíduo, você tem que pensar onde ele quer chegar. Eu já tive um presidente de uma empresa de informática que iniciou o projeto de coaching porque dizia, olha, eu gosto de desenvolver
softs, eu gosto de contatar o cliente e vender a minha empresa, mas eu detesto a gestão, o dia a dia, processos administrativos. Então, essa foi a porta de entrada dessa pessoa. Outro caso relevante da minha carreira, que eu gosto sempre de citar, foi um senhor executivo de origem alemã que teve dificuldade na sua adaptação com a cultura brasileira. E posso citar vários outros casos que mostram que a porta de entrada da pessoa no coaching gera um plano de coaching e um contrato psicológico. E tanto a empresa como o indivíduo e o coach, que vai coordenar o processo, devem estar alinhados com esse plano de coaching. É recomendável também que você qualifique 2 mentores dentro da organização que vão acompanhar o sucesso, o êxito do desenvolvimento do potencial do coach, da pessoa que está sendo cuidada pelo coach. Esses 2 mentores são pessoas que conhecem o coach e que podem acompanhar a sua evolução no processo de coaching. Essa avaliação de resultados é muito importante. Ela pode, inclusive, passar por questionários, entrevistas e coisas desse tipo. Nós chegamos, finalmente, às sessões de coaching. O que ocorre numa sessão de coaching? Existem questões que o indivíduo pode trazer. Ele pode dizer, olha, eu tenho uma dificuldade com o meu chefe. Meu chefe é muito autoritário, por exemplo. Meu chefe não me ouve suficientemente. Ou ele pode trazer um problema e diz, olha, eu tenho uma pessoa na minha equipe, ou que é meu par, que é uma pessoa extremamente competitiva, que quer sempre aparecer, e eu não lido bem com essa situação. Então, o coach pode trazer para o coaching alguma situação que o incomoda. Evidentemente, o coaching também pode perceber no coach alguma dificuldade que ele até não havia notado. E muitas vezes me perguntam também qual a diferença entre o coaching executivo e o life coaching. Eu diria que o life coaching tem que tornar o indivíduo mais feliz e mais equilibrado, se a gente pudesse resumir a história do life coaching. Sempre o indivíduo entra num life coaching por alguma questão familiar ou social, por uma questão de temperamento, uma inibição ou outras coisas desse tipo que o incomodam e que precisam ser superados. Mas quando nós estamos falando de um coaching executivo, nós não podemos também dissociar o coaching executivo do life coaching. Eu estava comentando há pouco que, às vezes, dentro de um processo de coaching, a pessoa acabou de passar de uma gerência sênior, tendo sido promovida para uma posição de diretoria. Evidentemente, você tem que trabalhar um pouco como é que essa pessoa vai se situar num nível onde o pensamento estratégico e a tomada de decisões é muito mais importante do que no passado. Quando isso ocorre, você precisa dar suporte à pessoa, mas no meio desse processo ocorre algum drama familiar, um filho cai gravemente enfermo, ou a pessoa se divorcia, ou a mãe desse profissional que está no processo de coaching falece inesperadamente. Você não pode continuar trabalhando a promoção dele, a posição de diretoria, o pensamento estratégico, a tomada de decisões mais relevantes, etc. Você tem que cuidar dele como pessoa, você tem que olhar para ele dentro de uma perspectiva de life coaching. O ser humano não pode ser dividido e compartimentado. Ele tem dimensões físicas, dimensões mentais, emocionais, dimensões espirituais, e um coaching executivo tem que trabalhar quando essas questões interferem no desenvolvimento do potencial da pessoa. Agora, devemos prestar atenção num ponto essencial.
O coaching não diz para o coachee o que ele tem que fazer. O coaching ajuda o coachee a pensar o seu caminho de vida e o seu caminho profissional. Nunca se pode ser diretivo, mas sempre se deve ser apoiador, se deve fazer perguntas, se deve fazer a pessoa refletir sobre o caminho que está seguindo. Acho que cabe agora mencionar o cronograma de um projeto de coaching, que pode ser muito dito de uma forma muito simples. Um coaching padrão poderia ser de 1h30 a cada 15 dias, durante 6 meses. Ao final disso, reuniões que vinham sendo feitas com mentores e a percepção também do coach sobre a evolução do coachee, pode-se recomendar estender esse prazo por mais tempo. Existem casos onde a pessoa dobra esse período de tempo ou até triplica, por questões bem específicas e bem fundamentadas. Então, esse é a duração de um processo de coaching executivo individual. Eu gostaria também de falar um pouco sobre o coaching grupal, o coaching coletivo. O objetivo do coaching coletivo é desenvolver equipes de alta performance, é ajudar empresas a fazerem mudanças, é ajudar as empresas a desenvolverem uma cultura criativa e inovadora. Só para citar algumas contribuições mais importantes do coaching grupal. O coaching grupal não deixa de ser a instalação dentro de uma organização de uma learning organization, quer dizer, as pessoas em grupo, as pessoas em equipe vão aprender a aprender, vão se desenvolver juntas como grupo e vão olhar o futuro, os objetivos aonde querem chegar. Então, o coaching grupal tem esse objetivo, geralmente num grupo até 12 pessoas, na forma que eu pratico esse coaching. Às vezes, uma meia hora, nós podemos dar algum conteúdo, alguma informação necessária para as avaliações de potencial que foram feitas desse grupo. Esse grupo, como ente coletivo, tem alguns pontos fortes e tem alguns gaps. Então, esse conteúdo a ser transmitido, esses conhecimentos, são uma provocação do coach aos coachees para que pensem sobre o assunto, seja do próprio trabalho de equipe, sobre liderança, sobre a cultura da organização, sobre que objetivos de vida essas pessoas têm, sobre a sua comunicação dentro da empresa, enfim, questões que podem ser trabalhadas posteriormente, numa segunda parte da reunião, usando-se tecnologia de grupo, usando-se action learning, usando-se dinâmicas, sempre num clima bem-humorado, não invasivo, onde as pessoas se sintam confortáveis. Então, o coaching grupal tem também uma fase de diagnóstico da organização, das pessoas que vão participar, tem o comprometimento, tem um plano de coaching, um contrato psicológico a ser feito, tem avaliações de potencial e tem, enfim, nessas etapas todas, muita semelhança com o coaching individual, embora seja feito de uma forma diferente, como eu acabei de expor. Em resumo, meus amigos, o coaching é uma poderosa ferramenta a nível mundial que hoje cuida do desenvolvimento das pessoas, seja o coaching executivo, seja o life coaching, e contribui para que essas pessoas se tornem mais produtivas, mais integradas e contribuidoras à organização e também mais felizes. Muito obrigado e até a próxima.